Tema a ser abordado: os 7 corpos do Espírito. A humanidade sempre teve ao seu alcance duas classes de conhecimento: a doutrina do olho e a doutrina do coração. Na doutrina do olho, temos ao nosso alcance tudo para a vida humana. Nesta classe de conhecimento, é impossível provar cientificamente a existência ou não existência de Deus. Na doutrina do coração, podemos defini-la como sendo o aspecto científico da religião. Porém, as comprovações sobre Deus e nossa existência espiritual é individual. Muitas culturas do mundo atribuíram nomes para esta classe de conhecimento, sendo a mais popular criada pelos antigos gregos, que denominaram de gnoses. O tema que irei abordar pertence à classe de conhecimento, a doutrina do coração. Dedico este vídeo e o meu canal do YouTube, Quem Somos Nós, no contexto universal, ao amigo e amiga expostos aqui neste slide. Atualmente residem na quinta dimensão com apoio dos seus respectivos mestres. No vídeo sobre Deus existe, e podemos vê-lo no canal do YouTube Quem Somos Nós, no contexto universal, fiz uma abordagem detalhada sobre este gráfico. Em síntese, vocês percebem, Deus é manifestado emanando de si dois poderes. Um desses poderes tem como missão assumir o Sol do sistema solar espiritual. Em nosso sistema solar físico, há outro sistema solar de natureza puramente espiritual, cujo Sol é Deus, denominado de o Absoluto pelos antigos gregos. Em todos os infinitos sistemas solares físicos do universo, sempre há outro sistema solar de natureza espiritual, impossível de se ver com telescópio, cujo Sol é Deus. A outra emanação de Deus é manifestado, emana de si 3 poderes, com função de criar e emanar outros poderes denominados de espíritos, porém sem autorrealização. Os espíritos não são criados, e sim são emanações de Deus. Tudo que é criado há um início e um fim. As emanações de Deus há um início, mas não há um fim. Os espíritos há nomes conforme as diversas culturas passadas. Aqui irei chamar de o real ser. O real ser emana de si 2 outros poderes, conforme veremos no gráfico seguinte. Aqui temos os 3 primeiros corpos, sendo Atman o nosso real ser, pertencendo à 7ª dimensão, e emana de si 2 almas revestidas com os corpos búdico com a alma espiritual e o corpo causal com a alma humana, pertencendo à 6ª dimensão. A alma humana é quem vem ao mundo físico para iniciar a jornada da autorrealização ou não. Somos livres para decidirmos se queremos ou não nos autorrealizar. Esta tríade estão interligados. Aqui estão os 4 corpos. Corpo físico, pertencendo à dimensão tridimensional ou física. Corpo vital, pertencendo à 4ª dimensão. Corpo astral e corpo mental, pertencendo à 5ª dimensão, totalizando os 7 corpos. A alma humana, a princípio, não ingressa nestes corpos. Emana de si uma parte denominada de essência na teologia científica, ciências da religião, ou simplesmente gnoses, como diziam os antigos gregos e etc. A alma humana é composta por diversas partes autônomas. A essência inicia seus conhecimentos no reino mineral, no reino vegetal e animal, porém livres para entrar e sair destes corpos quando quiserem. Nesta fase, nós éramos denominados de elementais da natureza. E por último, ao estarem preparadas, ingressam no reino humano, onde é ligada através de um cordão prateado aos 4 corpos. Devido ao exemplo negativo dos adultos, vamos criando ego e engarrafando ou sobrepondo a essência, adormecendo-a. Tema completo sobre a real psicologia humana, vocês podem assistir ao vídeo no canal do YouTube Quem Somos Nós, no contexto universal. Há perfeição em tudo. Quando nós, seres espirituais, estamos dentro do corpo físico, temos a sensação que este corpo é único. Quando estamos na 5ª dimensão, dentro do corpo astral, é como se este corpo astral fosse único e etc. No reino humano, nós temos o direito a 324.000 existências para nossa autorrealização. Os 4 corpos são lunares, sem luz e sem consciência.
Em síntese, somente através da prática dos 3 fatores de revolução da consciência transformamos estes corpos lunares em solares, conscientes de sua existência. Morte do ego significa eliminação consciente dos aspectos negativos que criamos, por exemplo, mentiras, ira, ódio, ressentimento, preguiça e etc. Maiores detalhes como eliminação do ego vocês encontram no livro Tratado de Psicologia Revolucionária, no capítulo 32, título A Oração no Trabalho. Nascer alquímico significa transformação dos corpos lunares em solares. Esta prática ocorre com a suprassexualidade, homem e mulher, porém casados. Detalhes desta prática da suprassexualidade vocês encontram no livro Matrimônio Perfeito, ambos de autoria de Samael A1VO. Sacrifício pela humanidade significa ajudar o próximo sem solicitar nada em troca, e etc. Através destas práticas, dependendo do nível alcançado pelo mestre dos mistérios de si próprio e de Deus, é possível conquistar imortalidade do seu corpo físico. Esta classe de mestre são conhecidos como mestres ressurrectos. Exemplo, o grande mestre Jesus Cristo, entre outros. Olá pessoal, sou o narrador do tema exposto e o meu currículo sintetizado e a bibliografia encontram-se no final deste vídeo.